Meus irmãos queridos, o nosso abraço fraterno, o nosso boa noite, muita alegria no coração que estamos revendo mais uma vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Sintamo-nos em casa. Qualquer informação adicional, depois inclusive da exposição, nós estaremos à disposição para fornecê-la. De maneira que é uma alegria muito grande, reiteramos vê-los outra vez. Nesta noite nós vamos ter a honra de uma vez mais sermos conduzidos na reflexão pelo nosso querido Ademir Francisco Weber, trabalhador denodado do nosso movimento espírita do nosso Paraná, né? Ele vem da cidade de Toledo, ele está vinculado ao Grupo Espírita Fraternidade, onde nós periodicamente também vamos devolver-lhe a visita, e é uma honra tê-lo mais uma vez conosco, nos conduzindo na reflexão. Faremos a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática que o Ademir vai desenvolver, e ele vai nos conduzir então. Unamo-nos em pensamentos e vamos orar. Pai da vida, Senhor de todos nós, filhos vossos que gradativamente despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais que somos. Em decorrência do conhecimento que chega, projeta-se em nós todos uma imensa responsabilidade pela parte que nos toca também na obra da criação, paulatinamente tornando-nos seres humanos com a capacidade de ter, em breve tempo, a autonomia necessária, escolhendo cada vez mais acertadamente e acelerando o nosso processo de redenção. Abençoa, Senhor da vida, a nossa proposição nesta noite. Inspira o nosso facilitador para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco desça do nosso intelecto, agasalhe-se nos nossos corações e, no espaço e no tempo, torne-se hábitos saudáveis, para que em breve tempo atinjamos a meta tão desejada. Fica conosco, Senhor, todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Ano passado, benfeitor Manuel Filomeno de Miranda lança sua obra Perturbações Espirituais. Um pequeno recorte do seu prefácio. No imenso obscurantismo em que se demora o ser humano, a divina providência tem tido o cuidado de enviar embaixadores sábios que o têm tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima. Através dos milênios sucessivos, esses amorosos mestres e condutores das massas buscaram demonstrar-lhe a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Cultos bizarros a princípio e sacrifícios grosseiros foram as primeiras manifestações da vida estuante, dentro do nível moral em que se encontrava no seu primarismo evolutivo, culminando com a vinda de Jesus à Terra, abençoando-a com as incomparáveis lições do amor que soluciona todas as equações existenciais. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-as às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os, ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria, quando as dores fossem superlativas e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhes os supremos postulados. A legião de seres bem-aventurados que constitui o Consolador traz o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo da existência, os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as duas faces da realidade, a material e a espiritual. É onde o Ademir vai nos iluminar ainda mais. Constata-se desse modo que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual.
Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Vejam que o material é extraordinário e a partir de agora, meus queridos, ampliemos a nossa capacidade de perceber as questões, que o Ademir sempre nos traz bom senso e lucidez. E é uma honra, mais uma vez, ouvi-lo. Vamos fazê-lo. Meus irmãos, para nós é sempre motivo de alegria quando temos oportunidade de falar na Casa Espírita. E retornar a Cascavel, então, para nós é um momento muito importante, muito bom. E estamos naturalmente rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, possibilitando-nos o amparo necessário a fim de que esses momentos tragam algum resultado para todos nós. Apraz-nos muito o ensinamento de Sócrates, filósofo grego, quando ele nos fala que só existe um mal, a ignorância, e só existe um bem, o conhecimento. E os espíritos benfeitores, como Emmanuel, por exemplo, chamam-nos a atenção, mostrando a importância da informação, do conhecimento, a fim de que a gente não venha a errar, não venha a sofrer. Porque sempre é por ignorância que nós sofremos, pois que os erros decorrem da ignorância. Pois que, se esclarecidos fôssemos, mesmo os criminosos, por uma questão simples de benefício, de inteligência, eles não cometeriam o crime, em função do alto preço que terão que pagar, resgatar, em função do erro. É por esta razão que Jesus, estando na terra, de forma proposital, deixa-nos a informação quanto à necessidade de estudarmos. Ele manda que estudemos. Quando diz, conhecereis a verdade, ela vos tornará livres. A importância do conhecimento é fundamental, a fim de que nós gerenciemos a própria vida. O tema que nós vamos abordar nesta noite, conforme bem disse o nosso irmão Vanim, perturbações, influências espirituais, mais especificamente, mas detendo-se naturalmente nas perturbações, que é o que mais nos afeta. Refletindo acerca do tema, nós cada vez vamos aperfeiçoando o nosso entendimento, a nossa compreensão é perfeitamente natural. Descobrimos vários tipos de obsessão. Descobrimos até a obsessão falsa. Não sei se existe em Cascavel falsas obsessões. Existe também, sim. As obsessões verdadeiras, obsessões falsas. As obsessões falsas são aquelas que as pessoas dizem que têm, mas não têm. Hoje, em função da ganância e da deslealdade, se buscarmos socorro junto a alguém que diz fazer consultas, de imediato essa pessoa vai descobrir que nós temos um encosto. Alguém fez um trabalho contra nós e teremos que pagar altas quantias para livrar-nos desses tormentos. Uma senhora visitava a nossa instituição esta semana e depois de passar por várias igrejas e também em terreiros de candomblé, umbanda, quimbanda, várias bandas afora, chegou ao espiritismo. Contava-nos que chegou o caso deles pagar R$8.000 para que o filho deles não morresse, porque em determinado dia o filho teve um mal-estar qualquer e os líderes da instituição a que ela fazia parte, que habitualmente frequentava, por determinação do espírito que ali dava as ordens, disse que teria que depositar 8.000 até a meia-noite. Caso contrário, o filho morreria. E ela depositou. Eu falei, foi barata a vida do teu filho, né? Considerando que não é teu, é filho de Deus, né? Imaginamos, se nós estudamos e aprendemos que nós jamais vamos desencarnar sem que Deus permita, e Ele é soberano com relação a isso, e o filho é dele,
assim como nós também a Ele pertencemos, enquanto na terra, o nosso corpo, estamos aqui pela misericórdia divina. E nós vamos observando quanto sofrimento, quanta agonia, quanta dor, em função simplesmente da ignorância. Porque não buscamos entender, vivemos como escravos e dependentes de pessoas espertalhonas. E desde moço eu já li uma vez que os espertos não morreriam de fome tão cedo por falta de tolos. Então é necessário que nós estudemos, que nós aprendamos. Desta forma nós vamos saber o que é certo, o que devemos ou não fazer na terra, a fim de sermos felizes. E existe então as obsessões falsas, que atingem pessoas simples, que não têm o esclarecimento necessário e sofrem desta forma. Tormentos horríveis, perturbadas. Ainda ontem uma jovem falava conosco, perturbada, assustada, pois que alguém havia lhe telefonado dizendo que havia um espírito agarrado às suas coisas. E o espírito está em Cascavel, inclusive, né? Deve estar por perto aqui, né? Porque as coisas, as mudanças dela estavam em Cascavel. Então a médium foi lá e disse que sentiu um mal-estar no ambiente. E eu fico imaginando, mas a gente pode sentir mal-estar em qualquer lugar. Então o mal-estar dela identificou que havia um espírito agarrado às coisas dela. E ali estava preso, então ela teria que tomar um banho com sal grosso. E eu falei, pode tomar banho do jeito que você quiser, porque o espírito é agarrado lá, né? A gente fica imaginando uma pessoa, ou Vani, ficar agarrado a um objeto qualquer aqui, e fica ali 24 horas, ou semanas e semanas, né? Ninguém aguenta. Muito mais morto, que pode estar em qualquer lugar do planeta, né? Para que ele vai ficar preso às coisas materiais sem nenhuma utilidade? Então, mas as pessoas sofrem e entram num... Eu falei, mas foi muito bom ela ter feito isso, foi um motivo para você vir à casa espírita. Então nós oferecemos a ela o livro dos espíritos, apresentamos. E eu falei, agora vamos caminhar pelas próprias pernas. Até quando a gente vai ficar na dependência dos outros a dizer o que é certo, o que é errado? Se Jesus não pediu que nós sequer ficássemos na dependência dele, quando Pedro propõe a ele orientação, a quem deve dirigir-se em busca de esclarecimento e entendimento, Jesus ensina-nos a oração. E na prece dominical, Jesus não fala, dirige-se a esse ou aquele espírito, dirige-se a Deus. E por isso ele começa a dizer para que nós dirijamos diretamente ao Pai. Então, na oração, tem a introdução, Pai Nosso. É como se eu estou me dirigindo, Pai. E aí nós conversamos com Deus. A oração é a única defesa que todos temos contra as influências nefastas, quanto aos espíritos malévolos. A única defesa, pois que a oração acelera o nosso psiquismo, faz com que a gente eleva-se, sai daquela sintonia, uma vez que a nossa mente é a semelhança de ondas artesianas de estação de rádio, nós sintonizamos num canal que é próprio aos espíritos superiores através da oração. E é bom que se diga que oração é um acordo que a gente faz com Deus, a fim de que a gente aprenda a orar, porque também nisso exige de nós reflexão, entender para saber como é que eu faço a oração. Mas eu, quando cheguei à doutrina espírita, descobri que não sabia orar, que até então nunca tinha ouvido falar o que é uma prece. Pois que quando na religião de batismo, aqui minha mãe ainda faz parte, e alguns da nossa família, minha família, tínhamos o rosário, aquelas orações intermináveis que francamente não ficava muito feliz quando tinha que ficar de joelho quase uma hora, né? Que aquelas bolinhas não acabavam mais do rosário, parece que colocava mais ainda no dia em que eu estava presente, mas a lei era ficar ali de joelho e orar. Então orava-se, mas sem entender absolutamente o que estava falando. A doutrina espírita vem mostrar que a oração é um compromisso que nós estamos assumindo com Deus. E Jesus sabiamente ensinou-nos, nesta prece, a nós conversar com Deus, estabelecer um acordo com Ele. Pai, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo quem me ofende. Então eu estou estabelecendo, uma proposta
de mudança de comportamento que nós estamos criando. Porque se eu não mudo o meu comportamento, sendo eu em débito e no processo de obsessão, não tem quem afaste esse espírito. Porque os espíritos só chegam até nós em função da afinidade que ele tem conosco. Exceto quando são as obsessões falsas. Porque às vezes são pessoas do bem, são pessoas de bom caráter, mas que não se permitiram a grandeza do conhecimento, do autoconhecimento e do conhecereis a verdade a que propõe Jesus, que é conhecer a vida, entender o sentido da vida. A partir de então, nós adquirimos autonomia, nós mandamos em nós próprios e não nos tornamos sempre escravos nas mãos dos espertalhões. A influência dos espíritos é muito grande, conforme o nosso irmão Vanim leu na introdução do livro Influências Espirituais de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Aqui temos uma imagem, uma criança recém-nascida com um senhor, é um espírito. A imagem não está muito bem focada, é daquelas que nós buscamos na internet, mas a intenção é essa. Mostrando que desde tenra idade, nós já estamos acompanhados por espíritos a nos amparar, a nos proteger. E até a desencarnação isso vai acontecer, nunca estaremos sozinhos. A influência é grande, mas nós sofremos a influência de toda a sociedade, nosso pai, nossa mãe, nosso patrão, da esposa, né? E, enfim, de todos aqueles que nos rodeiam. E é claro, de Jesus, a influência dele sobre nossas vidas, o que muito nos honra, mas também dos espíritos inferiores, pois que em função das nossas imperfeições, da nossa inferioridade moral, e inferioridade moral para terráqueos não é ofensa, gente, é padrão, porque nós só estamos aqui em função disso. Sendo um planeta de prova e expiação, não é lugar para espírito perfeito. Com exceção de alguns nobres missionários que aqui aportam, é um hospital, é uma prisão, é uma escola, onde todos que aqui estamos é em função dos nossos vícios, dos nossos erros, da necessidade de aprendermos um com o outro no convívio, nessa lei de amor que é indispensável para que sejamos felizes. Vamos ver crianças que sofrem influência não apenas de benfeitores, pois que muitas crianças também nascem, já reencarnam num processo de obsessão, pois que sendo espíritos, crianças, mas espíritos que têm um histórico, às vezes de crimes terríveis do seu passado longínquo ou recente, tem também seus inimigos. E não é incomum observarmos crianças que acordam em desespero na noite, apavorando todo mundo, e a criança não tem medo de dormir sozinha, tem que estar ali o pai e a mãe junto para poder ampará-lo, e tem medo de dormir muitas vezes, o que também acontece com muitos adultos, mostrando que no seu inconsciente ele sabe que saindo do corpo vai encontrar determinado espírito, não sabe como, por quê, mas tem medo, porque o seu inconsciente demonstra que isso existe. Então a influência dos espíritos não se dá apenas no nosso cotidiano, enquanto estamos no dia a dia, na terra, em vigília. Quando dormimos, todos nós temos contato com espíritos. Por esta razão nós vamos encontrar no livro dos médiuns que todos temos mediunidade, todos somos médiuns em escala variada, mas todos somos espíritos, e quando nós deixarmos esse corpo, vamos ver, conversar, tocar, abraçar outros espíritos iguais a nós no mundo espiritual, em função de bloqueio do corpo físico, e que hoje nós não temos essa capacidade de vê-los de forma ordinária. Muitos médiuns têm essa condição, mas ainda não é uma coisa ordinária, normal. Então, estando nós dormindo, vamos ter contato, eles vão influenciar de forma muito grande em nossa vida, tanto que muitos vão acordar pela manhã felizes, radiante, alegre, de bem, e outros vão acordar como quem levou uma surra. Essa noite foi terrível.
E de fato foi terrível, o que demonstra que com quem ou o que eu estava fazendo nesse período em que eu estava fora do corpo físico, mas sofrendo a influência mesmo em desdobramento enquanto estamos dormindo. João, na sua primeira epístola, vai escrever: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Não é a invenção da doutrina espírita, não é o espiritismo que inventou os espíritos, não são os espíritas que evocam os espíritos, aliás, são eles que evocam os médiuns. São os espíritos que provocaram as comunicações. É de lá para cá sempre. Conforme o Chico diz que o telefone toca de lá para cá, isso em todos os sentidos. Sempre, desde o início dos tempos. Houve um tempo em que no Antigo Testamento Moisés chega a proibir a comunicação, pois que estava ele na travessia do deserto, e ali não tinha mínimo esclarecimento das pessoas. Então ele achou por bem estabelecer uma lei, proibir a comunicação. E muitas hoje em dia utilizam, evocam esta lição de Moisés, esta lei de Moisés. À época era uma lei cuja pena era a morte por apedrejamento caso conversasse com espíritos, e depois ele próprio vem revogar a sua lei. Quando Jesus, estando na terra, ele faz questão de, no Monte do Tabor, no capítulo da Transfiguração, ele aparece, Moisés e Elias, e travam um diálogo com Jesus, que o Evangelho não diz o conteúdo do diálogo, pois que não era o importante. O importante era mostrar que ele estava ali, pois agora com Jesus na terra, com a lei de amor, uma nova era se estabelecia na terra, mostrando que era a lei de Moisés e não de Deus que proíbe a comunicação com os espíritos. Tanto que são eles que sempre vêm ao nosso encontro. E por que eles vêm ao nosso encontro? Porque nos amam e querem nos ver felizes. Então eles vêm de certa forma mostrar para nós: gente, não existe o fim da vida. Como quem diz: fulano, faça a coisa certa, porque você vai sofrer de forma horrível ao aportar no mundo dos espíritos. E aí, quando Deus permite que também os espíritos inferiores cheguem até a gente, é para que nós, ainda na terra, possamos sentir o que nos aguarda, caso a gente não muda de rumo. E estimular-nos ao conhecimento, ao aprender, pois que, lamentavelmente, nós parece que só andamos para frente como o burro através da chibata, né? Através da dor, através do sofrimento, pois que o tempo, a vida na terra nos convida a muitos afazeres do dia a dia. O ganhar dinheiro, o trabalho, o sucesso, faz com que a gente não se dê conta do essencial que não está na terra. Então, aqui temos João chamando-nos a atenção para que a gente para ver que tipo de espíritos estamos nós tendo contato. Espíritos bons, descobri que são da pior espécie, pois que não nos dão folga, só querem que a gente trabalhe, quer que a gente estuda, não fazem nada. Os espíritos perversos, eles fazem as nossas vontades. Se a gente quiser sexo, eles providenciam. Se nós quisermos droga, eles ajudam. Se quiser que a gente beba, eles ajudam, arrumam os companheiros. Tudo. Porque os bons querem que a gente cresça, aprendam, né? E a gente aqui na terra, se nós temos um pai, eu vejo pelos meus filhos que eles tiveram um pai, em alguns momentos enérgico, necessário na disciplina. Mas qual é o filho que gosta de um pai que exige disciplina, regras, que o filho estude, que o filho se comporte? Eu não vi nenhum ainda na terra. Eles querem aquele pai que ele dá tudo o que ele precisa. Pai, eu preciso isso, está aqui. Pai, preciso... E o pai age muitas vezes, e a mãe, como verdadeiros obsessores, não educando, não ensinando ele a valorizar. Há uma narrativa que nós, nossa instituição, transformamos numa peça teatral muito interessante, que a nossa irmã Nilva, médium da nossa instituição, psicografou, de um benfeitor, e que há uma cena onde um jovem
dois jovens discutindo e falando falavam do pai ideal. Dois jovens diziam como seria o pai ideal para eles. E próximo deles havia um mendigo, andarilho, de forma andrajosa, mal vestido, já com uma idade avançada. E os dois jovens discutiam. O pai gostaria, se eu pudesse comprar um pai, eu ia comprar um pai para mim que fizesse, me tratasse como eu gostaria de ser tratado, que me desse as vantagens. E foi descrevendo tudo aquilo que o jovem, na sua meninice, adoraria ter do bom e do melhor, sem a necessária disciplina. E eu andaria ali observando, ouvindo aquela conversa, e disse assim para eles, no momento: o meu pai era exatamente igual ao que vocês desejam. E muitas vezes a pessoa aqui na terra não sofre essas dificuldades, mas ao aportar no mundo espiritual, muitas vezes ele vai estar na condição do mendigo. Então, os bons espíritos sempre vão exigir da gente disciplina, regra, nunca vão aplaudir, bajular. Eu fiz uma coisa boa. Fez apenas a obrigação. Não é novidade, nós fazer coisa boa não é motivo para aplauso, é obrigação da gente, Então, eles vão exigir sempre regras de nós. Então, os bons espíritos são aqueles que, como aqui na terra, os bons amigos, é aquele que nos aponta como melhorar e não nos aplauda no erro, no equívoco, justificando que todo mundo faz isto ou aquilo. Os espíritos, muitas pessoas imaginam que nós vamos encontrar os espíritos inferiores nos lugares ruins. Não, eles estão nos lugares mais maravilhosos, nas lanchonetes, nos botecos, nos clubes, nos bailões, os mais lindos. É ali que eles se fazem presentes, os espíritos inferiores de todo tipo. Os espíritos benfeitores vão estar onde há o trabalho. O trabalhador do Cristo está sempre onde está o trabalho. Um dia, Chico, visitando uma cadeia, um jovem disse ao Chico: Chico, isto aqui deve estar infestado. Estava ali com centenas de presos, Isso aqui deve estar infestado de obsessores, não é verdade, Chico? E o Chico disse: não, meu filho, os obsessores já fizeram o trabalho deles, que era trazê-los para cá. Já trouxeram, já desgraçaram a vida deles. Para que eles vão ficar fazendo o que aqui? Eles vão para a festa. O sujeito podendo frequentar qualquer lugar do planeta, por que ele vai ficar agarrado, preso a determinado ambiente? Agora, quando existe um laço de ódio entre um e outro, aí há necessidade sim que nós mudemos de comportamento. Se eu não mudar o meu comportamento, o outro não se desliga da gente, porque é como se fosse um imã que atrai. Estamos ligados um ao outro pelas afinidades, pelos gostos. E aí a gente vai muitas vezes constatar fatos simples que observamos outro dia num programa de televisão, dessas reportagens que o pessoal faz flagrando. O sujeito estava lá e estacionou o carro numa vaga para deficiente. E mostrando da inconveniência disso, a gente ficamos imaginando: meu Deus, seu sujeito comete uma ilegalidade à luz do dia, onde todo mundo vê. O que será que ele faria se não tivesse ninguém vendo? É uma coisa simples, mas um grande incêndio começa com uma pequena faísca, assim como os grandes alcoólatras começam com um pequeno gole. E depois de embriagado ele vai usar a maconha, e depois vai outra droga, e acabou, não tem mais. Deteriorou seu corpo físico, queimou os neurônios. Então é a necessidade que a gente, em pequenos detalhes, se cuide, a fim de a gente não se deixar levar, justificando que todo mundo faz. Mas cada um é tentado segundo quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Os espíritos das trevas fazem os nossos gostos, porque nós somos espíritos ainda inferiores, que ainda gostamos, e aí nós vamos observar os grandes shows, os bailões, como é que prosperam. Se tiver um show hoje aqui que falam piadas pornográficas, vai ter centenas e milhares de pessoas possivelmente assistindo. Ou um show de pessoas de comportamento moral duvidoso, terá talvez milhares de pessoas ali, para depois, mais tarde, ter notícia que o fulano se suicidou na droga, na cocaína.
porque as pessoas ainda gostam daquilo. Então, concupiscência são hábitos, vícios, gostos. Então, nós vamos cair em função dos nossos desejos, que muitas vezes nós não verbalizamos. São secretos, são nossos, e que temos razão em não falar. Muitas vezes a gente disser quem somos de fato, se nós conhecêssemos, não seríamos aceitos na sociedade. Graças a Deus existe o esquecimento, né, Vani? Nós podemos andar livre e solto no meio de todo mundo sem ser reconhecido, mas lutando para mudar, lutando para nós nos melhorarmos. No Livro dos Espíritos, questão 459, os Espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Tamanha é a influência dos Espíritos sobre nossas vidas. Allan Kardec dizendo isso, o Vanin repetiu agora na leitura da mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, e Paulo de Tarso, no seu Evangelho, vai dizer que estamos envoltos em nuvens de testemunhas. Hoje em dia, com as câmeras sendo filmado cada momento, onde passamos na rua, então pior ainda, né? Não estamos muito bem documentados qualquer coisa que façamos de errado. E é claro que nós somos soberanos. Quando fala que os espíritos de ordinário nos dirigem, não significa que eles nos arrastam. Ninguém faz nada contra a vontade. Ah, fulano fez isso em função da indução de obsessor. Não, ele fez porque ele quis. Porque se o sujeito não queria, não tem obsessor que o faça fazer. Não. Uma senhora, ontem, estávamos na frente da nossa instituição, e uma senhora para e pergunta e fala de um problema que ela tinha. Aqui eu posso falar, né? Ela não está aqui. Se estiver depois, ela vai me perdoar, é claro. Seu esposo estava em outro estado e disse que ele estava lá e ela soube que fizeram um trabalho para ele não voltar mais para casa, por isso ele não voltava, estava demorando para voltar. Eu disse: não, minha senhora, ninguém faz nada contra a vontade. A gente só faz aquilo que a gente gosta de fazer. E justifica muitas vezes que é em função disso ou daquilo, mas no fundo é o nosso gosto. Então nenhum espírito vai nos trazer ou fazer a gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer. Aí, porque nós estávamos ali na frente, estava fazendo uma limpeza, eu falei: se pedir para a senhora, se um espírito vir tentar convencer a senhora a mergulhar nessa lama, nessa poça de lama, a senhora vai mergulhar porque a senhora acha que algum espírito vai conseguir convencer, ou eu vou conseguir convencer a senhora a fazer isso? Ela falou: é claro que não, né? Mas é claro que se eu oferecesse alguma coisa que ela gostasse, ela ia pegar. Então, da mesma forma, se nós oferecêssemos um pote de ouro ou de diamantes a um cavalo, ele não vai dar a mínima importância àquilo. Vale bilhões aqueles diamantes, aqueles dólares. Não se fala mais em reais, né, Vani? Dólares, né? Fortunas. Mas se nós oferecer um maço de alfafa que vale centavos, o cavalo vai disparar. Ou vai capaz de pular a cerca do vizinho para buscar o pasto que está no outro lado. Porque aquilo é um gosto dele. Está nele aquela vontade daquela coisa, ele gosta daquilo, ele vai. Mas se eu oferecer a um punhado de feno para o Vaninho, se ele quiser comer, ele vai dizer: não, muito obrigado, já jantei, né? Mas se eu soltar um pote de ouro no lado dele, cuidado que ele é capaz de se abraçar naquele pote de ouro, né? Ou naqueles dólares. Não, Vanim, mas muitos pegariam, né? E mostrando que o gosto está na pessoa, a tentação está dentro da gente, não está fora da gente. Então o perigo não é o que está no lado de fora, está dentro da gente. Então sempre nós somos donos da nossa vontade. O Livro dos Espíritos deixa claro que não existe arrastamento irresistível. Ninguém faz nada na marra. É uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que quer, mas às vezes não se sente muito animado por si só, então, mas se tiver um companheiro, aí vai e faz aquilo que ele quer. Sempre dentro da nossa necessidade, nosso desejo. É claro que são vontades fortes que dentro da gente, em função de hábitos do passado, como a droga, por exemplo, o vício, seja o sexo, seja o que for, que nós temos esse gosto muito acentuado.
E se alguém chega e nos estimula, a gente vai. Mas sempre em função daquilo que no fundo nós de fato gostaríamos. A oração faz com que a gente bloqueie esse incentivo, esse estímulo desses espíritos que agiriam conosco como verdadeiros obsessores, a nos estimular na queda. Então, eles nos dirigem em função desses estímulos ou desta influência, assim como Jesus, assim como falávamos outro dia no programa de rádio, numa entrevista em nossa instituição, em nossa cidade, de como as pessoas se deixam levar facilmente. Mas fulano fez um trabalho para mim, para destruir minha vida, fazer isso, fazer aquilo. Aí me ocorreu dizer assim, Deus tem feito um trabalho imenso para que a gente acerte, para que a gente ame, para que a gente trabalhe, e o povo não está seguindo, fazendo. Ora, Deus teve o trabalho, e é um trabalho imenso, de fazer Jesus vir à terra, se materializar, que não é pouco trabalho, não. Não é a mesma coisa a gente colocar uma galinha morta na esquina, ou uma garrafa de cachaça para desgraçar a vida do sujeito. Veja que coisa ridícula. E ainda há quem acredite nisso. Que, não, ele fez um trabalho para destruir minha vida, é por isso que eu bebo, é por isso que eu faço as coisas erradas. E por que Deus não tem essa mesma influência, sendo Ele o nosso Pai, sendo Ele o Criador do Universo? Não consegue influenciar na gente para fazer as coisas boas, e qualquer pessoa com zero à esquerda, como se diz intelectualmente ou moralmente, consegue fazer a gente fazer coisas horríveis. E por que aquelas coisas horríveis é o que nós de fato queríamos fazer, né? Senão, Deus podia perfeitamente influenciar-nos de forma que a gente mudasse, né? Ocorre que Ele influencia, mas a gente só vai fazer quando quiser fazer. Então, quando Jesus esteve na terra, Ele disse assim, aquele que quiser, depois dar exemplo, de dignidade, de amor ao próximo, ensinar o perdão, dar exemplo, Ele fala assim, aquele que quiser, tome a sua cruz e siga-me. Não vi nenhum sair correndo atrás dele, para segui-lo, vivenciando. Mesmo os apóstolos relutaram, demorou para ele se dar conta, né? Pedro o negou, Judas traiu, Tomé não valorizou, não acreditou, toda aquela história que nós conhecemos. Então, gente, nós podemos entender que o problema está na gente. Não adianta nós acabar com todos os obsessores do mundo, expulsá-los para onde quer que vá, porque eles vão ir para algum outro lugar, nosso vizinho, nos esperar lá fora. Temos que mudar, a fim de que eles também possam mudar. Chico é um exemplo para nós. E sempre o citamos naturalmente. Um dia um senhor perturbado chega e diz, Chico, eu estou com um espírito, está me fazendo pressão, estou perturbado, me dá um passe, por favor, afaste esse espírito de mim. E o Chico falou assim, meu irmão, não precisa disso não, vamos estudar, ele vai aprender com a gente. E pronto, para que expulsar o espírito? Porque se o espírito adentra aqui e estuda com a gente, né? Agora, se eu quero ir para a festa, é claro que eles vão estar lá com muito mais alegria. Mas se nós frequentamos ambientes nobres, os espíritos que estarão conosco vão se tornar nobres, por consequência natural, ou sumirão. Na nossa casa, se espíritos das trevas ali se fazem presente, vamos tornar a nossa casa um pedaço do céu. Não vamos permitir bebida alcoólica dentro da nossa casa, porque disso as trevas gostam muito. E quando a gente gosta, é porque nós temos um ponto em comum com eles. Temos uma ligação, uma afinidade. Vamos transformar a nossa casa num ambiente agradável, de convivência saudável, onde se fala palavrão, não se grita, se respeita, se estuda o evangelho, se lê bons filmes. Um ambiente agradável. Qual é o espírito das trevas que vai aguentar ficar num ambiente desses? Nenhum. Assim como não aguentaria ficar aqui dentro, a não ser que colocasse um rock pauleira ou aquelas músicas que induzem as pessoas à pornografia. Senão não permaneceriam no ambiente. Então, mudar em definitivo é nós nos modificarmos. Caso contrário, nós estaremos sempre fazendo um teatro, esperando que o pastor X resolva o meu problema, que o médium expulse o espírito, a fim de que eu possa ter uma vida considerada normal, nos padrões sociais.
Mas a minha parte, a que Jesus recomendou fazer de mudança de comportamento, eu vou sempre transferindo, adiando, vivendo na sombra dos outros. Os outros é que têm que dizer o que eu devo fazer. A única religião, meus irmãos, que liberta as pessoas, que eu conheço até hoje ao menos, é o Espiritismo. Todas as demais escravizam o sujeito. Ele vive na mão do pastor, do padre, porque é ele que tem que dizer o que é certo, o que é errado. A doutrina espírita manda, aliás é Jesus, a doutrina espírita apenas repete o que Jesus fala. Jesus colocou-nos na condição de dependentes apenas de Deus. Quando recomendou para nós pedir ajuda a alguém, mandou falar com Deus. Não diz, não, vem, fala comigo que eu sou embaixador dele na terra, eu sou governador do planeta. Não, vamos falar com Deus, porque Jesus também se dirigia a Deus. Então nós temos que ser dependentes sim do Evangelho, que nos alimenta, que nos ilumina interiormente. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado a fazer mal ao próximo? Allan Kardec é direto. Aliás, os benfeitores, dirigindo-se a Allan Kardec na resposta, não, Deus não o permitiria. E não permite, porque nós somos donos da nossa vida. Ninguém vai nos levar a fazer o que nós não queremos fazer. Mas se a gente já queria aquilo mesmo, é só um estímulozinho, é só um cutucão e a gente vai e faz. Então não é Deus que está permitindo, somos nós. Porque a liberdade, o livre-arbítrio, Deus nos dá a fim de que a gente erre se for necessário para aprender. Porque quem não aprende com o mestre vai aprender de outra forma. Afirma o Cristo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus propõe, aprenda comigo. Agora aqueles que não aceitam aprender com o mestre, vão aprender de outra forma, através do chicote, através da dor, lamentavelmente. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Veja que Deus não nos colocou na condição de escravo de ninguém. Nós é que nos colocamos muitas vezes na condição de dependência, mas nós, desde que queiramos, vamos sim frequentar ambientes agradáveis, ler coisas agradáveis, colocar a nossa mente numa sintonia boa. Ora, qualquer espírito que queira estar conosco terá que sintonizar conosco. E a obsessão é uma via de duas mãos, tanto de lá para cá quanto aqui para lá. Se ele me influencia, eu influencio ele. Por isso exige de nós o estudo, o conhecimento, para mim discernir o que é certo e o que é errado. Agora, se eu vou sempre atrás de outros que me dizem o que é certo e o que é errado, esse outro poderá ser um cego, dirigindo o outro cego que somos nós. Ambos cairemos, como afirma o Cristo no despenhadeiro. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então não existem fórmulas. Os espíritos não se deixam alcançar por palavras ou por qualquer coisa material. Ah, espada de São Jorge, espada de Ogum, espada disso. Nada disso afeta. Sal grosso, nada pode ser o sal fino, nada. Veja que eles estão muito acima das coisas materiais já. Não se afetam por isso. E sim se deixam apenas, o que tem influência sobre eles é a moral, a dignidade, o valor moral do exorcista ou do médium, do trabalhador que está ali ajudando. Isso sim tem influência sobre eles. Caso contrário, se eles vão embora, vão porque não aguentam mais aquela ladainha, também eles se cansam e tem coisa melhor para fazer muitas vezes, né? Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Allan Kardec é direto, né? Não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E que, para te ajudarem, exigem que também os sirvem seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles
por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisso consiste o pacto. Então, são acordos que a gente faz com espíritos, verdadeiros jagunços, bandidos do mundo espiritual. Existem sim os pistoleiros do além, a quem nós nos afinamos, e eles se afinam conosco, e porque temos essa afinidade, a gente usa eles do jeito que quiser, e agora não quero mais. Ele fala, não é tão simples assim, meu filho. E para que eu me desafinize dele, eu vou ter que crescer vibratoriamente, o que exige de nós esforço, dedicação e, sobretudo, vivência. Porque não basta palavras, eles não se modificam. A oração, quando nós citamos aqui, tem que ser obrigatoriamente acompanhada da ação. Porque não basta eu falar, conheço uma prece bonita, uma prece forte. Não existe, as preces não têm músculo, não tem prece forte ou prece fraca. Existem pessoas com valor, que falam, empenham sua palavra e cumprem, e outros que não. Então não existe esse de prece fraco, forte. São palavras. As palavras, as letras que uso para dizer as coisas mais belas são as mesmas letras em sonoridade diferente para dizer os piores palavrões. São o mesmo alfabeto. A diferença é a emoção, é a vibração, que me coloca numa sintonia. Então orar exige da gente essa mudança de postura que nos eleva espiritualmente. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Vamos ler apenas coisas que já comentamos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Coloca o querem aqui entre aspas, né? Mostrando que a gente quer mudar, mas a festa é melhor, muitas vezes, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente não acredita, mas eu não consigo mudar, é porque ele está gostando da coisa, né? Então, eu tenho combatido sempre que possível, através do nosso informativo, uma questão que temos ouvido na televisão, psicólogos têm afirmado, fulano é dependente disso, dependente daquilo, dependente de droga, dependente... Não existe. Nós somos dependentes de água para não morrer de sede, somos dependentes de feijão, de pão para não morrer de fome, mas eu nunca vi alguém que parasse de usar droga e morresse por ausência da droga. Então ele não depende disso. Agora, quando coloca que depende, o sujeito é dependente, ele tem que usar. Você é dependente de tal droga. Eu sou dependente. Então tem que usar porque eu dependo. Quer dizer, psicologicamente coloca ali uma alternativa para ele não sair daquilo, pois que ele depende daquilo. Não, nós dependemos absolutamente nada dessas coisas. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta: teu espírito é tudo, e o corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. É muito bonita essa resposta, muito lógica, que faz com que a gente possa se situar. O corpo é uma roupa, que a gente tira essa roupa e continua sendo nós, continuamos sendo nós. Ao desencarnar, ao morrer, o corpo fica na terra, mas muitos morrem e nem se dão conta que não tem mais o corpo, mostrando que é apenas uma veste, é uma roupa que não influencia em absolutamente nada na sua vida. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quanto as leis das provações assim o exigem, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiência. Mas uma forma de dizer
Aqui nós vamos ver, veja que muitas vezes no nosso programa de vida não consta a gente chegar à loucura. Mas se nós temos um problema, assim como uma pessoa que tem uma pequena lesão e não trata, ele está inserindo no seu programa agora as consequências dolorosas que muitas vezes vai ser a loucura. Não ouvides de ti mesmo, aqui encontramos no livro Assim Vencerás, de Emmanuel. Não ouvides de ti mesmo, não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas se anseia pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram à luz. Então somos nós que definimos as nossas companhias. Um ditado na terra, bem conhecido de todos nós: digam quem andas e direis quem és. Muito verdadeiro, lógico. A nível espiritual é o contrário. Diga-me quem és e direis com quem andas. Ah, que tipo de espírito será que me acompanha? Ora, qual é teu caráter? Como é que você se comporta em casa, no trabalho, né, na rua? Então nós é que definimos as nossas companhias, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Não temos necessidade de recear as influências chamadas perniciosas, porquanto se os outros nos influenciam o caminho, também nós desfrutamos da possibilidade de influenciar o caminho alheio. Estamos convencidos de que tudo aquilo que doamos aos nossos irmãos, para nós voltará. O Espírito Emmanuel, aquele que nós falamos que a obsessão é uma via de duas mãos. Recebemos e emitimos, depende de nós o que fazemos da própria vida. E um poeta extraordinário vai nos dizer o seguinte, poeta caipira, vai dizer: se deseja você saber, meu caro Joaquim Frazão, de que maneira vencer a força da tentação? Quero crer que você pensa que a morte em si nos ajeita para viver entre anjos, em paz na vida perfeita. No entanto, não é assim. A pessoa unicamente prossegue desencarnada em dimensão diferente. Aí começa o conflito, em que ainda me encontro. Por fora é muita mudança e nós mesmos por dentro. Nesses instantes, a sós, contamos na revisão o tempo que se perdeu nos dias de provação. Quanta vitória às avessas, entre sonhos em falência. Quando ele fala das vitórias em avessas, é aquelas pessoas que na terra triunfam, rios de dinheiro, sucesso na profissão, e voltam para o mundo espiritual falidos, de mãos vazias, né? Triunfos em nós e por nós exigem, em linhas gerais, a decisão de servir, aguentando sempre mais. A tentação, me parece, gênio mal em nosso peito, quer vantagem sem trabalho, quer desejo satisfeito. Reclama prêmios em tudo, tem ânsia de dominar. Quando está junto aos outros, quer o primeiro lugar. Não consegue perceber, se fere ou se grita em vão. Em lucro, posse ou poderão, quer a parte do leão. Sempre levar vantagem, né? Em razão disso, meu caro, na tentação não atente. Muito mais vale humilhar-se que agir desastradamente. Se alguém lhe agita a cabeça, mesmo estando quase louco, usa calma e tolerância, silencie mais um pouco. Se a questão é sentimento, fique firme no dever, domine o próprio a lição que nos compete a aprender. Injúrias, lutas, pedradas, dor que pareça sem fim, se você busca vencer, trabalhe e o aguente firme. Joaquim Cornélio Pires, no seu livro Baú de Casos, para nossa reflexão. Obrigado a todos. Bem.